Fala, turminha, bom dia, bom dia, bom dia. Bora pro nosso estudo aí dos índices americanos e do Forex. Bora falar aí desse mercado hoje, sexta-feira, fechamento do mercado, né? Então, último dia da semana. Mas enfim, vamos lá que esse mercadinho ele dá boas oportunidades. Lógico, sem antes pedir para vocês não esquecerem de deixar aquele like, curtir o canal, né? Porque isso aí ajuda demais a gente para que a gente possa estar fazendo vídeos e esses vídeos atingindo cada vez mais pessoas. E aproveitem, né? A Apex ainda continua com a promoção de 80%, vai até o final do mês, então tem aí até o meio da semana que vem para vocês aproveitarem essas promoções. Eu, como vocês viram, essa semana acabei aprovando uma conta e agora, segunda-feira, eu começo outra. Eu tenho esse meu objetivo de ir colocando contas para dentro e agora em maio talvez eu já comece a usar um pouquinho das que estão lá para fazer dinheiro. Mas é que eu tenho colocado contas para dentro, então por isso que eu venho fazendo. Acho que estou na quarta conta, né? Agora eu vou colocar a quinta para aí a gente seguir aí e começar a fazer dinheiro multiplicando os rendimentos, né? Beleza? Então bora lá falar aqui do gráfico. O que a gente tem aqui, ó? Vamos lá. Primeiro a gente tem o Nasdaq fazendo um pullback, né? Quando a gente olha o gráfico de 60 minutos, ele veio veio fazer sweep nas regiões aqui que a gente estava falando, ele veio buscar os níveis de baixo e agora ele está voltando fazendo um pullback, né? O que a gente observa aqui nesse movimento do Nasdaq? O movimento que a gente tem em mente é que ele vai fazer isso aqui, ó, tá? Para buscar essa região aqui ao longo prazo, tá? Isso que nós estamos olhando a longo prazo. Então, se a gente tem essa visão, a gente tem que entender qual é o momento que a gente está para tomar as decisões. Isso eu venho falando há horas, né? A galera continua teimando, mas, claro, dá oportunidades de venda, dá para pegar ótimos trades sabendo o que está fazendo, mas como eu sempre digo, o preço está fazendo choque, quebrou a estrutura, está voltando. O melhor de tudo é quando chegar lá embaixo você arriscar uma compra que ele sempre vai pagar mais fácil. Olhem a subida que deu esse preço ontem, é claro, motivado pela notícia, que nós tivemos aí várias notícias às 9h30, mas vocês podem observar que ele flui, né? E o que a gente tem aqui agora? No gráfico de 1 hora, a gente tem pontos a observar aqui. Eu nem cheguei a mudar esse coisa para verde, né? Nós temos pontos a observar que são possíveis pontos de mitigação para dar continuidade na subida. Ainda assim, tem que ver se ele vai ter força para descer, porque a gente está olhando o gráfico aqui, lembrando, né? É gráfico de 1 hora. Quando vocês trazem para o time frame menor, a gente vê que a gente tem aqui um movimento, né? E a região aqui embaixo, aqui, esse aqui foi o candle da notícia, provavelmente, né? Não, no final do dia, né? E aí a gente tem isso aqui, ó. A gente tem esse movimento que ele pode fazer para depois buscar o mercado lá em cima. O que tem que tomar cuidado? Que talvez esse movimento não desça daqui, né? Ele vem capturar a liquidez aqui, faz esse movimento e segue direto. A gente não pode desconsiderar isso, tá? No time frame menor, mas de qualquer forma a gente sabe que aqui não é um local bom para se estar efetuando compra, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso. E aqui embaixo, quando a gente ajusta o order block para o gráfico de 15, a gente tem essa região aqui, ó, tá?
Então a gente trabalha com essa zona aqui no gráfico de 15 minutos, que seria aí os melhores pontos. Esse depois a gente teria aqui lá embaixo, né? Esse carinha aqui, que seriam as duas regiões aí importantes para a gente estar tomando decisões na parte compradora. Claro, a gente sabe que dificilmente o preço faz um pullback desse tamanho aqui hoje, por conta que ele recém está quebrando uma estrutura, né? Então, é mais provável que esses movimentos aqui de baixo sejam alvos, depois que ele chegar lá em cima, sejam os próximos alvos da venda, do que ele vir daqui, tá? Então, fiquem atentos em relação a isso, beleza? No S&P, a gente tem aí a mesma situação, né? Temos os alvos ali em cima, aqui nessa região. Quando a gente olha aqui o 15 minutos, esse aqui é um gráfico do time frame grande. A gente tem pontos importantes aqui. Eu vou deixar marcada essa região aqui do 15, ó. Tá? Porque o preço, não que o preço vai parar aí, mas ele pode ser uma região onde o preço segure, beleza? Por conta de ser esse fundo aqui. Então, aqui ele pode fazer esse movimento de fazer um retorno para depois subir para o próximo nível, tá? Depois dar uma continuidade. Reparem que aqui ele está fazendo já uma quebra de estrutura para baixo. Então, tem que ficar esperto para esperar esse preço virar para ir para cima, tá? Muito cuidado nessa situação, porque está muito caro para comprar. Desculpa, de manhã é dureza, né? Chegando na academia cansado já de trabalhar. E aí a gente tem esse alvo aqui, essa situação aqui embaixo. E também lá embaixo a extremidade, assim como a gente tem no gráfico do Nasdaq, tá? É esse candlezinho vermelho aqui que teve volume, tá vendo? Ó, o candle vermelho de volume que tentou descer e foi engolfado. Então esse carinha aí é que tem gente presa nessa posição lá embaixo. Depois a gente tem os alvos lá de baixo, tá? Que são os próximos pontos aí do índice, mas isso aí já é uma questão futura, isso aí a gente olha bem mais lá para frente, beleza? Bora falar do Dow Jones. Dow Jones segue no caminho inverso, né? Tá fazendo um movimento. Aqui a gente já começa a pensar, claro, os melhores pontos são as extremidades, né? A gente tem esses pontos aqui. E a gente também não pode deixar de considerar esse carinha aqui, tá? Essa região aqui de um possível sweep desse preço para continuar a queda. É aquilo que eu falei, tem que ver se ele vai ter força para subir nessas regiões. Existe sim um ponto bastante interessante aqui em cima por conta dessa liquidez aqui, tá? Ou seja, aqui atrás a gente tem bastante situação, então esse preço ainda pode fazer uma subidinha. Eu esperaria por vendas aqui nessa região de cima, tá? Aqui eu ainda estaria meio que propenso a analisar uma compra de continuidade nessas regiões aqui de baixo, tá? Esse é o que eu verificaria aqui no Dow Jones, apesar dessa movimentação ser uma movimentação lateral, e ainda mais de sexta-feira, né? Então vamos ver aí o que acontece. Porque aqui quando a gente olha 60 minutos, a gente está nesse range aqui e a gente está exatamente na ponto de equilíbrio dos 60 minutos, tá? Então tem que cuidar isso aí para de repente fazer isso aqui e depois voltar e subir ou cair embora direto. Essas são as possibilidades aí que o Dow Jones pode nos dar. Beleza? Bora falar do euro. Vou botar aqui no gráfico de 1 hora. Ó, o euro está seguindo os caminhos que a gente está falando, né? Ontem a galera fica falando em termos de venda, mas
Eu acho que vocês têm que entender o que é o Smart Money primeiro, tá? Por quê? Se você pegar o gráfico de 1 hora, você vai ver que você tem um range enorme aqui. E esse range ele tem um ponto de equilíbrio que é os 50%, que é onde o preço está agora. E aqui na parte de cima, eu tenho uma zona extremamente valiosa em termos de liquidez. Então, como o preço estando nessa região aqui, você vai falar, Emerson, mas é ponto de equilíbrio do 15. Cara, não me interessa. Aqui isso aqui é região de demanda, tá? O preço estando numa região de demanda, e vocês começam... O euro, é engraçado porque o euro você começa a perceber quando a força dele muda, quando você enxerga isso aqui, ó. Quando ele desce forte, sobe fraquinho. Aí ele começa a subir forte. Aí ele desce brigado. Aí ele começa, ó, sobe forte, sobe mais direto, sobe, começa ele começa a ganhar força, vocês estão vendo? Então vocês têm que estar atentos, turma. Aqui, ó, eu vi o pessoal no grupo falando de vender aqui. Olha a compra que ele deu aqui embaixo, na madrugada aqui, ontem. Então, poxa, se o preço está fazendo estruturas para cima... O que você quer vender quando chega no contrário? Não vai contra o euro, tá? Opera o flow. O euro é o ativo mais fácil que tem para se operar o flow, para se operar a movimentação que ele faz. É um ativo que costuma seguir fluxo, é um ativo meio tranquilo para fazer isso. Então, estejam atentos a isso. Quando a gente traz aqui para o 15 minutos, ó, vamos lá. Olha como a gente tem pontos de interesse aqui, ó. Deixa eu só mudar essa aqui. Vou tirar aqui. Olha só. A gente tem os order blocks aqui, tem região de uma região de extremidade extremamente é boa, né? Região extremamente forte aqui nesse fundo. Eu tenho essa outra ponta aqui, ó, de liquidez. Isso aqui, ó, vocês podem ter certeza de uma coisa, isso aqui é um imã para o preço, tá? Agora, quando vocês falam em venda num movimento desse, o que vocês têm que imaginar para o preço voltar e vocês pegarem uma venda até aqui? Não é simplesmente chegar aqui e arriscar. O preço ele tem que perder esse fundo aqui, ó, ele tem que fazer isso aqui, aí ele volta, aí ele vai te dar a venda, tá? Então vocês têm que ter paciência para operar o euro, porque ele é um gráfico que movimenta sim, ele é um gráfico muito técnico, tá? Então vocês precisam ter esse discernimento para não querer simplesmente fazer um pavio aqui em cima e sair vendendo. Você está contra a tendência. Você só vai estar a favor da tendência a partir do momento que ele perder essa zona aqui, ó. E ainda assim ele pode ser um sweep de liquidez para continuar, que nem ele fez aqui, tá? Então fiquem muito atentos em relação a isso, beleza? Tomem cuidado com as leituras, buscando reversão sempre, tá, turminha? E para finalizar aqui, o ouro tá lá no caminho de volta, depois da cacetada que ele deu para baixo. É a mesma coisa, ó. Ele veio, pecou aqui, subiu, renovou. Desculpa. E agora tá subindo. O ouro tá em movimento de alta. O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho esse range aqui para dar olhando agora, ó, no 15 minutos. Esse carinha aqui. Ou seja, se ele fizer uma volta até essa região aqui, pau, compra. Eu tenho aqui o order block validado. Eu tenho regiões interessantes aqui, ó. Numa hora a gente nem vê muita coisa, né? Mas, porque ele subiu direto, tá vendo, ó? Mas quando a gente traz pro 15 minutos, vocês percebam que tá aqui, ó, a região aqui. Tá até marcada em azul aqui pelo indicador, tá? Então, o que seria uma movimentação interessante? Essa aqui, ó, no ouro. Para vocês estarem procurando por compras aqui nessa região. Aqui é o ponto certo, tá? E, inclusive, eu tenho esse volume aqui, ó, que ele pode até fazer aquele sweep.
famoso paviozinho do ouro para depois continuar a subir. Então fiquem atentos em relação a isso. Beleza, turma? Então era isso. Espero que tenham gostado. Tenham todos um ótimo dia hoje de trades. Um excelente fim de semana. Grande abraço a todos e até domingo no próximo estudo.